A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui é o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Parábolas de Jesus. Hoje nós falaremos da parábola do fariseu e do publicano, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14. Vamos passar para o texto logo rapidamente, que diz assim: Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha, essa parábola ela tem muitas coisas interessantes para a gente analisar. A primeira coisa que nós temos aí são 2 personagens distintos, né? O fariseu e o publicano, né? Aquele, como eu botei aqui, a ortodoxia da fé, a santidade legal e exterior e a obediência minuciosa às prescrições legais. Ou seja, o fariseu era aquele que se orgulhava de estar na posição de ser o sacrificador a Deus, aquele que exercia as funções do templo. Ele não só era um judeu temente a Deus, que seguia a lei, mas ele era um ícone, né? Ele era o cara, ele era o religioso, ele era o símbolo de quem cumpria a lei, né? De um exemplo de fé. É por isso que Jesus fala, né, que não oreis como oram os fariseus, que ficam em pé no meio das praças, orando para que todo mundo veja e os admirem, né, e os saúdem, né, porque eles já ganharam a sua recompensa. Qual é a recompensa deles? É essa bajulação humana. Mas ele fala: quando vocês orarem, entra para o seu quarto em secreto e ora ao seu pai em secreto, porque ele que vem em secreto te recompensará. A sua oração, a minha oração, ela não interessa a ninguém. Você, quando ora, você ora a Deus. A sua oração interessa a Deus e não a ninguém, e não ao seu irmão. Então ore, escolha momentos isolados, sozinhos, onde você possa orar, para que você se derrame diante do Senhor, né? E o Senhor possa te recompensar, se assim for da vontade dele. O outro era o publicano, que o publicano, ele era aquele judeu que não era praticante, né? Muitos deles eram cobradores de impostos. Muitos deles acabavam tendo empregos dados por Roma, né? O publicano era aquele, como se fosse o desviado, né? O desviado de hoje, né? Então ele tinha por base uma indiferença religiosa. Ele sabia da lei, ele era judeu, mas ele não estava nem aí. Ele fazia o que tinha que fazer, ele não prestava conta de nada, ou seja, ele tinha uma conduta sem freio algum, né? Ele fazia tudo aquilo que queria, ele não era temente a Deus, né? Então, a conclusão que a gente tira daquela parábola, dessa parábola
Primeiro é muito interessante, deixa eu voltar aqui. Primeira coisa que fala ali, ó. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Ou seja, o foco dessa parábola, Jesus estava contando ela para aqueles que confiavam em sua própria justiça, aqueles que se achavam justos, né? Então, se você conhece, se você é ou se você conhece alguém que confia na sua própria justiça, que acha que as suas obras, né, as obras que ele faz, eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, eu frequento os cultos, eu participo do coral, eu oro 3 vezes ao dia, eu faço isso, eu faço aquilo, começa, sabe, a fazer aquela lista de boas obras, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Esses que listam as suas boas obras, eles estão tentando se justificar pela sua própria justiça. Eles estão querendo convencer de que porque eles fazem aquelas coisas, eles merecem a bondade de Deus, merecem a salvação. Esquecem que a salvação ela é de graça, que todas as nossas obras são como trapo de imundícia diante de Deus, é o que diz as Escrituras. E além disso, eles desprezam os outros, né? Porque se você olhar a oração do fariseu, ele fala o quê? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Então ele está se colocando numa classe de pessoas superior aos demais. E chama os outros, todos os outros homens, de ladrão, corruptos e adúlteros. Então, ou seja, só a classe dos fariseus, só os fariseus é que eram povo de Deus, homem de Deus, né? Separados para Deus, e os outros não, todos os outros são ladrão, corruptos e adúlteros. E ele ainda fala, nem mesmo como este publicano, ou seja, ainda olhou para o pobre do publicano que estava orando perto dele, ainda falou, nem sou como esse aí, né? Então, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, ou seja, eu faço um monte de coisa, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu tenho, se a gente for traduzir para o dia de hoje, né? Eu tenho uma igreja grande, eu tenho não sei quantas filiais, eu tenho eu escrevi não sei quantos livros, eu sou Jesus, né? Eu ganho não sei quantas almas, Jesus precisa de mim, né? Só falta ele dizer isso, né? Se não fosse eu, né? Jesus estava frito. Só falta ele dizer isso, né? Então isso é uma das coisas que a gente vê muito claro. O publicano, ele na verdade, apesar de seguir uma vida indiferente e sem limites, ele pelo menos, diante de Deus, ele identificou a sua situação, né? Eu acho que uma das maiores qualidades, né, de um cristão é reconhecer que ele é pecador. E quando ele se defronta diante do Deus Todo-Poderoso, ele se apequena, né? Ele fica menor, ele sabe que Deus, o Santo Deus, com um estalar de dedo, pode consumir ali na hora, né? Por mais que viva a vida fazendo loucuras, quando se defronta com o Criador dos céus e da terra, ele sabe que ele é um pecador. Ele sabe que ele não tem andado diante de Deus conforme deveria andar. E aí ele, como fala aqui, ele nem tem coragem de chegar perto, né, do altar. Ele fica à distância, né? Não que o altar ele tenha um símbolo diferente, mas é uma maneira de dizer, era uma maneira de você ficar longe daquilo que era consagrado, daquilo que era sagrado a Deus, porque não adianta fugir. Para onde a gente fugir, nós estaremos
diante de Deus, porque tudo existe nele, tudo se move nele, e tudo que fazemos, fazemos nele. Então não tem como fugir de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele fala: Senhor, se eu pegar as asas da alvorada e for por mais altos céus, tu lá estás. Se eu me aprofundar no mais profundo do abismo, tu estás lá também. Então não tem para onde fugir. Deus está em todos os lugares. Então, mas aquela questão de ficar à distância era uma reverência, era ele saber que ele não podia se aproximar de Deus, que estava simbolizado como um altar ali, né? E ele batendo no peito, que é um costume, né? Se você olhar os povos, né? Se você olhar as religiões, a forma como o devoto daquela religião ele clama, ele se contrita, batendo no peito, né? Aquela questão, e ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não vai ficar aqui: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque não adianta, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sou um pecador. Eu nada, por mais esforço que eu faça, eu não consigo fazer nada para ti. Porque tudo aquilo que eu faço de bom, na verdade, é o Senhor quem faz em mim. Então eu não posso me vangloriar, né, de que sou eu que faço alguma coisa, porque, na verdade, se Deus tirar o seu espírito de mim, se Deus tirar a sua mão sobre mim, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o pior deles, eu sou capaz de fazer as piores coisas, assim que o pecador deve se identificar quando está diante de Deus. Então, o que a gente conclui aqui é que aquele que se acha alguma coisa, na verdade, ele não é nada, né? Porque é muito melhor você se encontrar e entender a situação que você está, porque fica mais fácil de ser resgatado por Deus. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse que é melhor você ser frio do que ser morno. Porque aquele que é frio, aquele que está longe, ele pode um dia se atentar, se arrepender e ficar quente, né? Vir para Deus. Agora, aquele que é morno, o que é o morno? O morno é aquele que acha que está bem, mas na verdade ele está mal, né? Então ele nunca vai pedir perdão, nunca vai ter a consciência de que ele precisa ficar quente, porque ele não tem a consciência que ele está morno. Ele acha que está quente, mas na verdade ele está morno. Então Jesus fala que para esses ele tem vontade de vomitar da boca, porque esses ficam no meio do caminho. Eles estão com um pé no reino de Deus e um pé no mundo. Eles se acham, né, que são alguma coisa, mas na verdade eles não são nada. Na verdade, aquele que se acha alguma coisa, na verdade, ele não é na verdade nada. Outra coisa, nós não devemos desprezar os outros, sabe? Porque todos nós somos, carregamos, aliás, dentro de nós a semente do pecado. Todos nós carregamos o fruto do homem caído, que é o pecado original, está dentro de nós. A nossa carne, a nossa natureza humana, ela se opõe a Deus, ela caminha para longe de Deus. Então não é porque eu estou um pouquinho, que eu busco a Deus e que melhoro um pouco, que me aproximo de Deus, que eu vou olhar para o outro irmão que não conseguiu ainda atingir o que eu atingi, e vou olhar ele com desprezo. Muito pelo contrário, eu tenho que ir lá estender a mão a ele para ajudá-lo a vir comigo. Porque da mesma forma como é ele, poderia ser eu.
E se eu estivesse na situação dele, eu gostaria muito que alguém estendesse a mão para mim e me ajudasse. Então, eu não posso simplesmente, não, eu estou num nível agora espiritual que eu não posso me misturar. Então, Jesus era maluco. Jesus que só andava com publicanos e pecadores. Se Jesus andava com publicanos e pecadores, com prostitutas, com gente do pior nível, eu e você vamos levantar, estufar o peito, levantar o nariz e vamos desprezar esses pequenos? Claro que não. Isso é o que essa parábola ensina a nós. Que nós não devemos nos achar nada e nem desprezar ninguém. Porque todos nós somos criação de Deus. Todos nós temos a mesma chance e oportunidade de se achegar a Deus. Basta Deus olhar para nós com misericórdia e amor. Então, querido, é como o publicano. A gente precisa reconhecer a nossa posição perante o Senhor e clamar por misericórdia e graça com humildade. Precisamos ter humildade, porque no final do texto diz lá, aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então, a busca do Senhor é com humildade, é nos achegarmos a Deus, entendendo que se não for por bondade dele, misericórdia e graça, nós estamos fritos, estamos perdidos, sabe? É muito triste a gente ver um cristão soberbo, um cristão que se acha melhor do que um outro irmão, sabe? Ele que há pouco tempo atrás também careceu da mesma misericórdia, da mesma graça do Senhor. Que se não fosse por bondade de Deus, ele não estaria ali. Sabe que eu sou pastor, sabe? Mas eu não consigo me enxergar melhor do que ninguém. Eu olho o ser pastor como um simples sinal de liderança, um simples sinal de que Deus colocou sobre mim responsabilidades a mais do que um cristão normal. Porque eu sou melhor? Não. Porque ele quis assim. Porque ele, por misericórdia, me capacitou para isso. Como pode capacitar qualquer um. E de nada adianta eu ser pastor se eu não for um cristão. Um cristão de verdade. Né? Eu não sei se você que vê esse meu vídeo, esse vídeo da parábola, se você for numa outra série nossa aí, que é Saia da Religiosidade, tem um vídeo lá que fala sobre crente e cristão. A diferença de crente para o cristão. Eu vou falar aqui rapidinho, resumidamente para você. O crente é aquele que crê. O crer, eu posso crer que uma cadeira é uma cadeira. Eu posso crer que uma árvore é uma árvore. Eu posso crer que a mangueira vai dar fruto o ano que vem. Né? Ele já fala que até os demônios creem. Então aquele que é crente, ele é aquele que crê. Agora o cristão, ele é mais do que o crente. É aquela história, todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Porque todo cristão precisa crer. Por isso ele é crente. Mas o cristão, ele é o discípulo de Cristo. Se você pegar a palavra cristão na raiz, ela significa cristozinhos, ou seja, imitações, miniaturas de Cristo. Né? Se você ler no livro de Atos, capítulo 16, no final do capítulo fala lá, em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. As pessoas chamavam eles de cristãos porque olhavam o seu proceder, ouviam as suas palavras
e identificaram que eram as mesmas palavras e a mesma maneira de agir de Cristo. Por isso que eles se chamaram eles de cristãos, ou seja, cristozinhos, miniaturas de Cristo. Então eu sou pastor, mas nada me adianta o título se eu não for um cristão de verdade. Primeiro eu sou um cristão, para depois, dentre os cristãos, eu ser um pastor, um líder, aquele que cuida de outros irmãos. Então, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. As cobranças sobre mim são as mesmas que há sobre você, né? A disponibilidade de Deus para você é a mesma do que para mim. Só basta você buscá-lo com todas as suas forças. Talvez você possa até, né, ter mais de Deus do que eu, se você buscar mais do que eu. E, para a gente finalizar, eu quero dizer que aquele que assim procede consegue o perdão de Deus. Ou seja, aquele que vai como o publicano, ele foi diante de Deus com humildade, e o final diz lá que Jesus falou aí, eu lhe afirmo que este, ou seja, o segundo, que é o publicano, saiu dali com o seu perdão. Ou seja, então, quando nós chegamos em Deus com humildade, reconhecendo o nosso erro, nós recebemos o perdão de Deus. Porque em 1 João diz lá que ele, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Então, se eu chegar com arrependimento, com humildade no Senhor, eu sairei dele com perdão. Então, isso são coisas que essa parábola ensina, né? São coisas que essa parábola ensina. Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, né? Se você gostou, compartilhe, envie para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, né? Que o Senhor te abençoe, querido. E um abraço e até o nosso próximo vídeo.